Crise mundial à vista, final do mundo chegando, Jesus Cristo voltando. E uma das maiores perguntas que eu recebo aqui nesse ministério é: Val, o que devo fazer com os meus bens? Com a minha casa? O que vai ser do meu carro? O que vai ser da minha conta bancária? O que vai ser das nossas terras? Você tem resposta na profecia para isso? Sejam bem-vindos ao canal Profecias Vida no Campo e hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Na verdade, será uma série de 2 ou 3 vídeos, onde eu vou responder à luz da palavra, à luz da profecia, questões, perguntas que têm surgido na cabeça de muitos. E aqui nesse ministério nós recebemos muitas perguntas e eu me sinto na obrigação de trazer respostas não minhas, mas direcionadas a Cristo, né? Respostas que o próprio Cristo deixou para nós por meio da sua palavra. Eu quero falar para vocês que nós vamos falar sobre patrimônio, matrimônio e também sobre mudanças da cidade para o campo. Hoje, em especial, no primeiro vídeo dessa série, nós vamos falar sobre o patrimônio. Quero contar um testemunho do que ocorreu comigo no ministério recentemente. Uma irmã muito querida, não vou citar o nome para preservar a identidade dela, mas é uma pessoa muito querida, amada e um coração muito generoso. E esse acontecimento que eu vou contar aqui para vocês ocorreu essa semana. Só que eu senti a necessidade de trazer, não o acontecimento em si, mas trazer respostas a situações como essas, porque tem aparecido várias e várias dessas questões referente ao patrimônio, né? Referente aos nossos bens e direitos. E eu quero dizer para vocês que dinheiro é mordomia. Dinheiro é bênção, dinheiro é talento do Senhor. E Ele exige que nós tenhamos uma boa mordomia desse talento que Ele nos põe à mão. Só que no contexto que nós estamos vivendo, nós precisamos ter ainda mais clareza sobre o que devemos fazer com a nossa vida e com os talentos que Deus nos deu. E aqui eu quero responder para vocês à luz da palavra. Recentemente, alguém entrou em contato comigo, essa pessoa geralmente me acompanha aqui, já é uma pessoa muito querida por nós, e essa pessoa falou assim: estou pensando em vender a minha residência e dar tudo para a obra. E eu me lembrei de assuntos que eu já estudei a respeito disso, e precisei sentar e analisar com essa pessoa e mostrar para ela o que a palavra diz a respeito do dar tudo para a obra. Até que ponto isso é aceitável, até que ponto isso é exigido por Deus, até para quem, qual contexto, quais princípios retirar disso tudo. Por quê? Porque mordomia é algo que Deus também irá nos pedir contas. E Deus é um Deus amoroso, maravilhoso, misericordioso e justo. Nós sabemos bem os tempos que estamos vivendo. E o nosso Deus, por ser um Deus de equidade, Ele quer o melhor para os seus filhos. E eu quero começar mostrando para vocês um texto que se encontra em Testemunhos Seletos, volume 2. Eu separei ele e deixei aqui para ficar mais fácil essa leitura, esse estudo com vocês. E eu quero te dizer que falar de dinheiro, falar de finanças, falar de patrimônio, inclusive voltado para as profecias e para o tempo do fim, nós precisamos analisar contextos. Nós precisamos compreender os contextos que estamos vivendo e o meu contexto dentro desse contexto mundial. E para isso, eu peço que você fique, até o final, para você poder compreender em qual contexto você se encontra, para você não fazer um julgamento generalizado e você ver o que a palavra te orienta para você não perder tanto nesse tempo de crise que está por vir. Ellen White escreve em Testemunhos Seletos, volume 2, a seguinte ocorrência. Ela diz que homens e mulheres pobres há que me escrevem pedindo conselho quanto deverem eles vender sua morada e darem resultado à causa. Dizem que os apelos no sentido de meios lhe tocam a alma e querem fazer alguma coisa pelo mestre, que tudo tem feito por eles. E esses eu diria: talvez não seja dever vosso venderdes vossa casinha agora,
Buscai, porém, a Deus, vós mesmos, certamente o Senhor vos ouvirá. A sincera oração, pedindo sabedoria para compreender o vosso dever. Esse texto mostra um contexto. Qual é esse contexto? De pessoas que não tinham muitas condições financeiras e apenas tinha a sua casinha para morar. Tinha apenas a sua moradia. E a Ellen White fala que essas pessoas são pessoas generosas, pessoas que têm vontade de fazer algo pela causa de Deus. E quando elas sentem essa necessidade de fazer algo pela causa de Deus, elas sentiam a necessidade de pegar a sua casinha e vender para dar para a causa, né? Que foi o caso dessa irmã que entrou em contato conosco. Porém, nosso ministério é um ministério que trabalha com integralidade, sabe? Buscamos direcionar as pessoas na palavra. E quando buscamos compreender o contexto da irmã, o contexto dela era de alguém que se enquadra aqui, alguém que tem sua casinha, um coração grande, querendo ajudar a obra, porém, Ellen White escreve em seu conselho dizendo para essas pessoas que talvez não seja dever vosso vender vossa casinha agora. Afinal de contas, você precisa morar, né? Geralmente pessoas não têm condições de ter um trabalho e a casa é o único meio de segurança que alguém tem. Essa segurança, ela é do Senhor. Ele gostaria que todos os seus filhos tivessem sua moradia. E aí muitos vão falar assim, irmã Val, mas eu não devo desfazer de tudo para a crise? Aí aqui entra o conselho. Talvez não seja ainda agora. Porém, tem outros textos na profecia que diz também que muitos dos santos deixaram suas casas na perseguição. Por quê? Porque até chegar um período de crise final literal, precisaremos de lugares para morar, seja no campo, seja na cidade. E muitos vão dizer assim, irmã Val, você está rebaixando, né? Você está amenizando a mensagem. Eu quero te dizer que isso aqui não é amenização da mensagem, pelo contrário, eu estou mostrando a mensagem como ela é em Cristo. O mesmo Deus que disse, vendei tudo e dai aos pobres, inclusive nós vamos estudar aqui, é o Deus que diz, talvez não seja o seu dever em nenhum momento para você vender a sua casinha. É o mesmo Deus, o nosso Deus é um Deus de princípios e equidades, e ele mede cada um pelo contexto de suas vidas. E nós precisamos compreender que eu não estou rebaixando a mensagem, pelo contrário, eu estou dando a mensagem como ela é em Cristo. E nós vamos falar mais sobre isso aqui para vocês entenderem um segundo contexto. Neste momento eu falei de um contexto de uma pessoa que não tem condição financeira, falei de um contexto de uma pessoa que tem apenas a casinha de morar, que Deus não exige dela tal sacrifício. Não neste momento. Né? E nisso ele ainda diz, busque a Deus por você mesmo para que você possa ter uma compreensão correta do que Deus pede de ti. Aí vemos o segundo contexto, e nesse segundo contexto, antes de eu mostrei o contexto da irmãzinha, agora antes de mostrar um segundo contexto, eu preciso mostrar para vocês a condição com que o mundo se encontra, como as pessoas estão perecendo pela falta do evangelho, qual é a nossa obrigação diante de Deus? E eu quero mostrar alguns contextos dentro dessa mensagem para que você possa retirar os princípios e possa entender qual é o teu papel dentro dessa mensagem. Porque Deus, ele pedirá conta, sim. Só que nós precisamos compreender em qual momento Deus vai me pedir contas, até onde eu sou obrigado ou não. E eu quero contextualizar para vocês, mostrar esse contexto no livro Primeiros Escritos, onde diz assim, quando vi pobres almas perecendo por falta da verdade presente, Ellen White, ela teve uma visão onde ela viu muitas almas morrendo, perecendo por falta da verdade presente. A verdade para os nossos dias. E para isso nós precisamos compreender qual é a verdade presente. Quais são as verdades para os nossos dias. Eu vou mais adiante falar para vocês quais são. E alguns, apesar de professar crer nela o quê? Na verdade presente. Muitas pessoas, apesar de professar crer na verdade presente, deixam-nas morrer porque retinham
os meios necessários para levar avante a obra de Deus. Peraí, irmã Val, você diz que essa irmã não era para vender o que ela tem, a única casinha dela, mas ao mesmo tempo você está me dizendo que tem muita gente perecendo por falta de conhecimento da verdade presente, que tem irmãos que têm o conhecimento da verdade presente e estão deixando almas perecer por falta desse conhecimento, né? E não estão retendo os meios necessários para levar avante a obra de Deus. Sim, existe esse contexto também. E Ellen White, ela continua escrevendo, dizendo que para ela foi muito dolorido este quadro e pedi ao anjo que o afastasse de mim. Vi que quando a causa de Deus exigia alguns parte de seus haveres, como um mancebo que fora ter com Jesus, ficaram tristes, e logo o flagelo iminente passaria e lhes arrebataria todas as posses. Então seria demasiado tarde para sacrificar bens terrestres e acumular tesouros no céu. Eu queria dizer para vocês que nós estamos num período de acumularmos tesouros no céu e não nesta terra. E acumular tesouros no céu é viver à altura daquilo que Deus nos pede, porque Ele nos capacita a isso. Ele realiza em nós a sua boa obra. Só que muitos estão deixando de buscar a santidade, buscar a Cristo todos os dias em busca de acumular bens terrestres. Porém, na hora que Deus pede para que esses bens sejam dados à causa, muitos impedem, estão retendo. E como consequência disso, muitas pessoas estão perecendo. E aqui ela cita Mateus 19, a causa daquele jovem, né, do jovem rico, que ele dizia guardar os mandamentos de Deus, dizia esperar o Messias, porém, quando era requerido da parte dele os bens dele, nós precisamos entender que a parábola se trata de um jovem rico, um homem de bens. Ele ficou triste e ele mostrou realmente quem ele servia, não a Deus. Ele não queria sacrificar, ele não queria acumular tesouros no céu. Ele estava satisfeito com uma religião de justiça própria, onde ele guardava os mandamentos e dizia esperar Jesus Cristo, porém ele não vivia a piedade prática. Ele, apesar de professar guardar os mandamentos, apesar de professar ser cristão, ele era um homem que estava preso às suas posses e seus bens. E esse homem, né? E aí a Ellen White, ela ainda escreve, eu deixei marcado de vermelho para vocês verem, que logo viria um flagelo iminente, um tempo de angústia, e iria passar. E esse tempo que viria, iria arrebatar todas as posses. Inclusive, a história desse jovem também é mostrada como o cerco de Jerusalém lá no passado, quando Deus falou que eles, quando vissem o cerco ali em Jerusalém, que eles saíssem. Só que diz a profecia que esse jovem, lá no ano 70, quando Jerusalém foi cercada, e o cerco de Jerusalém, ele também é mostrado como o decreto que vai vir nos últimos dias. Esse jovem, ele perdeu todos os seus bens, não serviu de nada, porque nem comida ele poderia comer naquele período. Ele ficou cercado totalmente. E eu quero mostrar isso aqui para vocês à luz da palavra. Aqui nesse texto, vocês perceberam que existem algumas classes de pessoas. Existem pessoas ricas, que têm bens, proprietários, donos de bens, pessoas que têm muitos bens, e tem pessoas passando fome, mas não é uma fome de pão físico, mas de pão espiritual. Pessoas que estão perecendo por falta da verdade. Pessoas que estão morrendo por falta da verdade. E eu quero dizer para vocês que muitas vezes verdades para chegar a alguns lugares, ela precisa de recursos. Inclusive obreiros, pessoas que levam a mensagem pura, elas precisam também se alimentar do pão físico. E eu quero mostrar para vocês aqui a respeito disso. Nós já mostramos o caso de pessoas que tinham apenas suas casinhas, e essas são as mais constrangidas a dar, porém Deus não requer que elas se coloquem em uma situação difícil. E aqui também falamos de homens e mulheres ricos, como o jovem rico, que professa ser cristão, professa piedade, mas tem retido bens, retido recursos, e não se preocupam com a causa de Deus e com a salvação de almas que estão perecendo por falta de alimento espiritual vivo,
alimento espiritual verdadeiro, que é a verdade presente. Então, eu vou ler para vocês mais um texto que também se encontra lá no Primeiros Escritos, um capítulo sobre cobiças. É um livro maravilhoso, um capítulo sobre o pequeno rebanho. É muito necessário que você estude esses capítulos. É deste livro. Este livro é um livro de profecia. Eu creio que, apesar do tamanhinho dele, é um dos livros mais completos a respeito dos tempos que estamos vivendo e das profecias que iriam se cumprir. Então, o livro Primeiros Escritos, ele tem um capítulo que fala justamente sobre essas questões de pessoas perecendo por falta da verdade, questões de pessoas que querem dar, mas Deus não exige delas naquele momento, e pessoas que têm condições de dar, porém estão retendo, porque estão acumulando tesouros nessa terra e esqueceram da piedade prática para acumular tesouros no céu. E chegará um tempo que vai ser tarde demais. Vai chegar o tempo do flagelo, que essas pessoas que têm muitos bens, muitos recursos e não vieram em socorro do Senhor, vão se arrepender amargamente. Por quê? Porque o açoite vai vir, vai levar tudo e eles não poderão usufruir dos seus bens. E aqui eu quero ler mais um texto para vocês. Para alguns que professam crer a verdade presente, mais uma vez, não é qualquer verdade, é a verdade presente. É coisa difícil fazer tão pouco como seja passar às mãos dos mensageiros o dinheiro que realmente pertence a Deus e que lhes entregou para administrarem. Para alguns que professam crer nessa verdade, pessoas que têm condições, para eles parece coisa difícil passar o dinheiro à mão daqueles que levam as verdades, que investem no reino, né? Novamente me foi apresentado, Ellen White continua escrevendo a respeito de como Deus tem apresentado essa mensagem a ela. Novamente me foi apresentado o sofredor e paciente Jesus, cujo amor tão profundo levou a dar a vida pelo homem. Também vi o procedimento daqueles que professavam ser seus seguidores. Tinham bens deste mundo, mas consideravam coisa demasiado grande ajudar a causa da salvação. Pessoas que professavam ser seguidores de Cristo, mas eles tinham bens deste mundo. Eles tinham bens deste mundo. A profecia é clara, eram pessoas que tinham bens deste mundo. Só que consideravam coisa grande demais ajudar na causa da salvação. Para eles é coisa grande demais investir na salvação de pessoas. O anjo perguntou: podes estes entrar no céu? O outro anjo respondeu: não, nunca, nunca. Os que não se interessam pela causa de Deus na terra jamais poderão cantar no céu o cântico de amor do Redentor. Por que jamais poderá cantar no céu o cântico de amor do Redentor? Porque não se preocupou com a salvação de almas. Como é que uma pessoa dessa vai poder falar de amor, cantar de amor? Porque deixou muitos perecer e tendo recursos para que essas pessoas fossem alcançadas, não fizeram. Por isso que o anjo fala, essas pessoas nunca poderão estar nos céus. Por quê? Porque elas não vivem de princípios, os princípios do reino. Os que não se interessam pela causa, né? Esses jamais poderão. Vi que a rápida obra de Deus estava fazendo na terra logo seria abreviada em justiça. E que os mensageiros devem celeramente ir em busca do rebanho disperso. Um anjo perguntou: são todos mensageiros? Outro anjo respondeu: não, não. Os mensageiros de Deus têm uma mensagem. E aqui eu quero mostrar para vocês que nos dias que estamos estamos vivendo numa situação difícil. Por quê? E precisamos de muito colírio espiritual, precisamos de muito conhecimento profético e da palavra. Porque ao mesmo tempo que Deus pede para os seus filhos, aqueles que professam serem seus seguidores, que têm recursos deste mundo, preocuparem-se com a salvação dos seus irmãos, almas que estão perecendo por falta das verdades para este tempo. Enquanto muitos pobres
que não têm recursos estão querendo dar, mas Deus não exige tal coisa do pobre. Por quê? Porque ele entraria numa condição ainda mais difícil. Imagina você vender sua casinha no contexto que você está e viver de aluguel hoje. É muito pior. Entende? Então, Deus é um Deus de equidade, misericórdia e de amor. Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Esse é um princípio também no reino, tanto no conhecimento da verdade, quanto também recursos. E eu quero dizer para vocês que recursos não é somente finanças, dinheiro. Recursos são vários talentos, como o tempo, né? Nós temos o recurso do tempo, da saúde, da influência, nós temos vários tipos de recursos. E aqui, especialmente, Deus está falando do recurso financeiro. Os talentos, bens, pessoas que têm condições. E nesse texto que nós acabamos de ler, eu quero destacar algumas situações nele. Primeiro destaque é aqueles que professam crer na verdade presente. Aqueles que professam crer nas 3 mensagens angélicas, na justiça de Cristo, vitória sobre o pecado, né? Vida sem pecado. Que é aqueles que professam crer nas mensagens dos 3 anjos no Apocalipse, na justificação pela fé nos mandamentos de Deus. Um outro ponto a se observar nesse texto é que essas pessoas têm condições. A palavra de Deus diz que esse sim tem condições. Só que acham difícil abnegar a vida como o amado Jesus, que deixou o céu e veio a essa terra. Acham difícil passar o dinheiro que pertence a Deus à mão dos mensageiros que estão trabalhando na obra. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês algo. Enquanto muitos estão trabalhando em suas empresas, nos seus trabalhos, né, no dia a dia, os obreiros de Deus também estão trabalhando pela causa de Deus. Isso é um trabalho. É uma vida de abnegação, onde poderiam estar aí fora ganhando mais e mais, mas escolhem trabalhar pela causa de Deus. Inclusive tem um texto, tem vários, que nos últimos dias o povo de Deus, essa obra maravilhosa de pregação do evangelho do reino, seria pregada não por estudantes de escolas, instituições de ensino, né? Mas por pessoas que seriam chamadas dos seus ofícios comuns no dia a dia. E aí a profecia diz que comerciantes, advogados, médicos, homens simples do arado, pessoas que seriam impelidas pelo Espírito Santo a tomar peito essa obra, porque seriam pessoas de um espírito abnegado. E eu aqui me incluo, porque eu sentia chamado da parte de Deus. Quem me conhece aqui no canal sabe o tanto de formações que eu tenho. E, inclusive, antes de vir para o campo, eu tinha passado no concurso público. 6 meses no campo, eu fui convocada, eu recebi um e-mail de convocação para assumir o concurso. Só que eu já estava buscando fazer a vontade de Deus, eu já estava no campo e eu já tinha sentido no coração esse chamado de receber o ministério de pregação da palavra. Então eu decidi não fazer. Só que aqui eu quero dizer que cada um tem seu contexto e precisamos analisar todos os princípios desse contexto. Então, nesses últimos dias, a obra será levada não por pessoas de instituições de ensino, mas por pessoas simples, por pessoas que estão trabalhando em profissões comuns hoje em dia, seriam chamados do seu arado para poder assumir essa obra de levar a verdade presente para o mundo. E enquanto isso, aqueles que professam ser filhos de Deus deveriam entrar com seus recursos para que não falte recursos para esta obra. Porque tem muitas pessoas perecendo por falta da verdade como ela é. Muitas pessoas que me acompanham aqui perguntam assim, por que nós não vemos mais mensagens como essas em púlpitos? Né? Eu trago muitas mensagens proféticas aqui. E é neste momento que Deus, ele nos chama a uma reflexão. Porque existe uma mensagem, né? O anjo conversando um com o outro, nesse texto que eu acabei de ler para vocês, perguntam, esses que não estão preocupados com a salvação de almas, estão preocupados apenas em acumular recursos, tesouros para este mundo, poderão estar no céu? Não, nunca, nunca. E aí, aqui vem
mostrando que no céu não vai reinar o egoísmo, a ambição, ganância, a falta de amor pelo nosso próximo, né? Falta de preocupação com a salvação do outro. E para completar o texto, ele finaliza dizendo: são todos hoje mensageiros? E a profetisa diz que o anjo respondeu ao outro e disse: não, não. E ele enfatiza 2 vezes, né? Não, não. Os mensageiros de Deus têm uma mensagem. E por isso que aqui é um chamado de reflexão para você, como eu acabei de dizer. Muitos entram aqui no meu canal e falam assim: por que essas mensagens hoje não têm sido mais pregadas? Não vemos mensagens em púlpitos como esta. E eu quero te dizer que o verdadeiro mensageiro, ele tem uma mensagem. E a palavra diz: são todos mensageiros? Não, não. O mensageiro tem uma mensagem. Por isso que a profecia também diz, a Bíblia nos diz: cuidado com aqueles que parecem anjos de luz. Por quê? Porque vai aparentar muito de Deus, mas não vai ter uma mensagem. E todos os que não têm a mensagem não são considerados mensageiros por Deus. Podem até se intitular mensageiros e ministros do Evangelho, mas sem a mensagem não são ministros de luz. Podem até se revestir, mas não são. E o anjo diz que os mensageiros têm uma mensagem. E essa mensagem, pessoal, eu quero dizer para vocês que nós temos mensagens primordiais para os nossos dias. São mensagens extremamente necessárias. São mensagens que sem elas o mundo todo está perecendo, inclusive os que se dizem cristãos. Não têm conhecimento dessas mensagens. Quais são essas mensagens? Cristo, nossa justiça, justificação pela fé, santificação. Todas essas mensagens, elas são cruciais, são o centro das 3 mensagens angélicas. Também temos a mensagem de Jesus Cristo em seu santuário celestial. Temos mensagens para os nossos dias. Essas mensagens foram as mensagens profundas que foram pregadas no ano de 1888 e que o mundo hoje, diz a palavra, perece por falta das mensagens. Por isso, para Deus, nem todos são mensageiros, porque os mensageiros de Deus têm uma mensagem, e é essa a mensagem. Então, cada um desses pontos que eu mostrei aqui para vocês, Cristo, nossa justiça, justificação pela fé, né? Cristo, nossa justiça é a justiça de Cristo, justificação pela fé, santificação, os mandamentos de Deus, santuário, e dentro dessas mensagens, há outras mensagens como preparação para a crise, que é a vida no campo, reforma de saúde, como cuidar do nosso templo, que é morada do Senhor. Então todas essas mensagens, elas são mensagens primordiais que as almas estão perecendo por falta delas. Por isso que Deus diz que nem todos têm a mensagem. Também temos a mensagem de mordomia cristã, como ela é. A mensagem de modéstia cristã, todas fazem parte dessa mensagem especial. É a mensagem da verdadeira educação, sem a qual não poderemos também vir a Deus. São mensagens cruciais para o nosso tempo. Não podemos perder tempo nos desviando para outras coisas, quando Deus já nos diz quais são as mensagens para este tempo. E aí, os mensageiros têm uma mensagem. E aqui eu quero mostrar para vocês algumas coisas, né? Alguns textos que Deus revelou a sua profeta para os nossos dias, que diz assim: posso todavia dizer, aqueles que Deus confiou bens, que são possuidores de casas e terras. Ok, aqui está falando possuidores de casas e terras, não é apenas uma casinha para morar, são pessoas de bens, que têm casas e terras. Começai a vender e dai ofertas, não vos detenhais. Deus espera de vós mais do que tendes tido boa vontade de dar. Convidamos-vos, a vós que possuís recursos. Aqui Deus frisa, e nós precisamos entender cada texto dentro do seu contexto. Qual é o contexto aqui? Pessoas que possuem recursos. Não são pessoas que têm apenas a moradia para morar. Então aqui é um outro contexto. A indagar em sincera oração. E Deus ainda diz mais:
Se você passou a sua vida toda buscando bens deste mundo, indague em oração. Ou se você também tem o dom, porque existe o dom de adquirir riquezas. Tem pessoas que têm esse dom e é dom de Deus. Se você tem esse dom e você desenvolveu esse dom no decorrer da sua vida e adquiriu posses, Deus diz para você indagar em sincera oração até aonde requer Deus de mim e de minha propriedade. E você pode ter certeza que quando você orar, Senhor, eu tenho esse bem. Eu tenho muitos bens. Foi tu que me abençoastes até aqui. E eu quero saber do Senhor que é justo, do Senhor que é bom, que é misericordioso, que também não quer me ver na lama, passando necessidades. Até onde o Senhor quer que eu colabore para a tua obra? Até onde o Senhor quer dos meus bens? E pode ter certeza que o nosso Deus é um Deus de compaixão, de equidade, de misericórdia. É o Deus que te requer 10%. É o Deus que te deixa com 90%. É o Deus que ele fala assim, meu filho, tenho te abençoado muito, mas também não te quero numa condição de extrema pobreza. Não quero que você desfaça da sua única casinha, mas eu te abençoei para que você também abençoasse outros, para que estivesse aqui junto contigo. Ame o teu irmão, né? Tantos irmãos perdidos por aí porque estão perecendo por falta do conhecimento da verdade presente. Há agora uma obra a fazer, no sentido de preparar um povo para subsistir no dia do Senhor. Importa empregar meios na obra de salvar homens que, por sua vez, hão de trabalhar por outros. Sede prontos em devolver a Deus o que lhe é devido. Uma razão de haver tão grande carência do Espírito de Deus é estarem tantos roubando ao Senhor. Deus diz que há muitos que estão carentes do Espírito, é porque estão roubando a Deus nos seus recursos. Isso é triste. E diz o anjo lá, eu já li para vocês, que tais pessoas jamais poderão entrar no reino dos céus. Ela pode ir para o campo, ela pode vestir roupa grande, ela pode falar do amor de Deus, mas se esse amor não é provado em atos, ela jamais poderá estar no céu. E aqui, eu quero falar para vocês que esse conselho é para a classe de pessoas que têm condições. Lembra da classe de pessoas que não têm condições? Não é momento. Inclusive, a profecia diz que muitos irão sair, fugir de suas casinhas, enquanto todas as coisas. A grande questão é não perder muito, sabe? Porque, afinal de contas, tudo que vai ficar aqui, gente, vai ser queimado mesmo. Vai ser purificado. Só que o que Deus mais quer é essa solidariedade, esse espírito de abnegação, para que salvemos outras pessoas. Nestes casos, se alguém tiver só uma casinha, e essa casinha, Deus permitir que essa pessoa vá até após o fechamento da porta da graça, que ela tenha que fugir da sua casinha, conforme a própria profecia diz que muitos fugirão da sua casinha, é porque a misericórdia de Deus sobre aquelas pessoas é até aquele período com aquele bem. Mas existem outras pessoas que têm muitos bens, que serão laços na vida delas quando essas coisas começarem a acontecer. E por terem muitos bens, estão apegadas a esses bens, não estão ajuntando para o reino. Eu quero ler mais para vocês mais um texto que diz assim, ó. Quando fazemos esses fervorosos apelos em benefício da causa de Deus e apresentamos as necessidades financeiras de nossas missões, almas conscienciosas que creem na verdade ficam profundamente comovidas, como a viúva pobre, a quem Cristo louvou, a qual pôs o tesouro as 2 moedinhas, dão de sua pobreza ao máximo de sua capacidade. Essas pessoas privam-se muitas vezes das próprias necessidades aparentes da vida. Ao passo que há, e aqui é onde eu quero que vocês enxerguem nesse texto as 2 classes, pessoas pobres que se abnegam muitas vezes das próprias necessidades aparentes da vida, ao passo que existe também homens e mulheres que, possuindo casas e terras,
Aqui não fala possuindo uma casa, está falando de muitos bens mesmo, as pessoas que têm casas e terras, pessoas que são abençoadas materialmente. Apegam-se ao tesouro terreno com tenaz egoísmo e não têm fé suficiente na mensagem em Deus para empregar seus meios em sua obra. A estes se aplicam especialmente as palavras de Cristo: vendei o que tendes e dai esmolas. Sabe lá Lucas 12:33, que diz: vende o que tem e dá esmolas? E Ellen White, ela tem até um outro texto que diz para a gente estudar bem esse texto sobre vendeis o que tem e dá esmolas. Primeiro porque pertence a uma classe. Quem é a classe que deve vender o que tem para dar esmola? A classe que tem condições. E ela vem mais, ela fala, não é para dar esmola a qualquer um, porque aqui é um texto que ela diz mais à frente que não é simplesmente vender o que tem para dar esmola. Ela fala que é um pecado sustentar e favorecer a indolência dos que podem trabalhar. Por isso tem muita gente que vai falar assim, não, então eu vou pegar aqui os meus bens que eu tenho e vou dar para um monte de pobrezinho ali, tadinhos. Só que às vezes são cada homão barbado, cada mulher que dava para ir trabalhar, mas eles não querem trabalhar e acham que o rico tem obrigação de sustentar. E nesse caso, se a pessoa fizer isso, ela está sustentando o outro e cultivando o outro indolência. Deus não te pede isso. Então o texto diz que o objetivo de vender não é dar aos que podem trabalhar e sustentar a si mesmo, mas para espalhar a verdade. Quando Deus diz vendei tudo que tem e dai aos pobres, é para espalhar a verdade. O dar ao pobre aqui é dar ao pobre a possibilidade da salvação, para que o evangelho do reino possa chegar até essas pessoas. Não é para alimentar a indolência, não é para alimentar pessoas que poderiam trabalhar e não trabalham. Pessoas que gostam de viver uma vida ociosa, preguiçosa, que tem condições e meios. Não é isso que Deus pede. Por isso que ela fala, vi que melhor deve ser estudado essa palavrinha. Vender o que tem e dar aos pobres. Portanto, você, meu irmão, também que tem condições, Deus não te pede para alimentar a indolência no outro. Ele fala que esse vender o que tem e dar esmolas é para a disseminação da verdade. E quero mostrar para vocês uma questão muito importante, o porquê essa obra de levar o evangelho não tem sido concluída como deveria. Porque tem tantas almas perecendo, né? Por falta do alimento espiritual, por falta da verdade para este tempo. A profecia diz que Satanás, Ellen White escreve claramente, dizendo que Satanás se reuniu com seus anjos para elaborar planos. E eu quero ler um dos planos dele para que essa obra pare de avançar. Para que pessoas pereçam e morram e sejam destruídas juntamente com ele. Ele fez um plano e ele tem colocado esse plano cabalmente em dia. E ele tem tido sucesso nesse plano. E é muito triste ler esse texto e eu quero mostrar ele para vocês. Cuis-vos no assunto de dinheiro, se puderdes, e compelir seus ministros à necessidade e aflições. Sabe o que o inimigo ele quer tanto para mim quanto para todos os obreiros que levam a verdade para os nossos dias? Compelir-nos a passar necessidades e aflições. Para quê? Para que nos tornemos desanimados e esmorecidos. E assim, como é que ele faz esse trabalho? Fazendo com que aqueles que têm condições, que trabalham no mundo secular, que é filhos de Deus, que deveriam estar sustentando a causa de Deus, estão o quê? Estão, diz a palavra, apresentando desculpas para não entregar meios para a pregação do evangelho. Aí muitas pessoas vão dizer assim, mas eu devolvo isso, eu ajudo naquilo. E a grande reflexão para você é, vocês têm investido na verdade da causa para estes dias? Você tem investido na verdade presente ou você está investindo em obreiros que Deus não aprova? Porque lembra lá do outro texto? O outro texto diz assim, são todos mensageiros? E o anjo respondeu, não. O mensageiro tem uma mensagem. Onde você está investindo os recursos do Senhor? Está levando a mensagem do Senhor? Essa é a grande questão para todos. Então, devemos pensar nisso aqui.
E aí a palavra continua: isto lhes enfraquecerá o ânimo e o zelo, né? Colocando esses ministros que levam a verdade a ficar em dificuldades, em aflições, ele diz mais: isto vai enfraquecer o ânimo e o zelo desses obreiros. Batei-vos por toda polegada de terreno, fazei que a cobiça e o amor às coisas terrestres seja o traço predominante do seu caráter. Do caráter de quem? Daqueles que têm recursos que poderiam estar passando para a mão dos ministros verdadeiros do Senhor. Enquanto predominam esses traços de caráter, a salvação e a graça estarão para trás. Gente, nós estamos vivendo um período de expiação, juízo investigativo. E Deus diz que todo mau traço de caráter nosso precisa ser vencido com a graça de Deus. Nós precisamos vencer em Cristo Jesus. Mas enquanto não houver transformação nesses traços de caráter que herdamos e cultivamos no decorrer da nossa vida, muitos irão perder sua salvação por ambição, por ganância. Enquanto predominar esses traços, tanto a salvação quanto a graça vai ficar para trás, porque a pessoa vai ficar sempre correndo atrás de tesouros terrestres. Reunir todas as atrações em redor deles e serão certamente nossos. Olha o plano do inimigo. E não somente disso temos certeza a respeito deles, mas também sua odiosa influência não será exercida no sentido de guiar outros ao céu. Quando alguns tentarem infundir-lhes o sentimento de avareza, para que seja mesquinha a oferta. Sabe? Aqueles que têm condições, o inimigo ainda falou assim, na sua reunião com seus anjos. Quando eles pensarem em dar para a causa, quando eles verem um ministro fiel, que o Espírito Santo falar no coração deles, nós vamos usar o nosso plano e vamos infundir neles, vão exercer a influência satânica sobre eles, para que eles não passem para esses ministros aquilo que era para a causa do Senhor. E quando eles resolverem passarem, que comparado ao que eles têm, seja uma oferta mesquinha, seja bem pouquinho, sabe? Por quê? Porque estão sendo movidos pelo sentimento de avareza. Deixei o texto aqui para que vocês possam ler por si mesmos. E aí, só para poder dar uma pincelada nesse contexto, que é dessa reunião maligna, essa reunião maléfica do inimigo com seus anjos. Satanás e seus anjos notam todos os atos vis e mesquinhos de tais pessoas e os apresentam a Jesus e seus santos anjos, dizendo em tom de censura: são estes os seguidores de Cristo? Estão estes se preparando para serem transladados? O inimigo ainda ri do comportamento dessas pessoas, ainda ri da cara de Jesus e ainda é sagaz em frente a Jesus. Tenta humilhar Jesus pelo testemunho desses que professam ser seus seguidores. Porém, meus irmãos, nós sabemos que a crise realmente está às nossas portas. Como eu já falei aqui para vocês e volto a repetir, que para cada caso há um contexto. Caso daquelas pessoas que têm apenas a sua casinha onde morar, Deus não pede tal sacrifício. Pelo contrário, Ele pede que essa pessoa ore a Deus, né? E busque fazer naquilo que está ao alcance dela. Existe um outro contexto, que é um contexto de almas perecendo por falta da verdade. Existe um contexto onde os ministros, os verdadeiros ministros, que é aqueles que têm a mensagem para este tempo, estão também em grandes dificuldades por não ter recursos suficientes. E mostra um contexto, dentro desse contexto, que existe sim aqueles que professam crer na verdade para este tempo, porém têm recursos, mas para eles é coisa grande passar esses recursos para a obra do Senhor. Então, nesses casos, essas pessoas jamais poderiam habitar no reino, porque o amor delas não é pela salvação de almas, mas pelos tesouros terrestres. Então, nós sabemos que nós estamos num tempo de crise muito grande. E ele já está cada vez mais perto de nós. Chegará sim um tempo em que pessoas precisarão desfazer dos seus bens. Por quê? Porque senão vai ficar aí queimado, sem valor nenhum, onde poderia ser investido na salvação de almas. E o Primeiros Escritos fala assim, casas e terras serão de nenhuma utilidade para os santos no tempo de angústia, pois terão de fugir diante de turbas enfurecidas.
E nesse tempo, suas posses não podem ser liberadas para o avançamento da causa da verdade presente. Neste tempo, eu vejo muitas pessoas hoje se apegando em investimentos e mais investimentos. É errado? Não, depende do contexto. É errado a partir do momento que você está focado somente em ter mais, ter mais, ter mais, movido pela ganância. Entende que há uma diferença de uma coisa para outra. Se os recursos que você tem é apenas para te manter, né? Ah, irmã Val, eu tenho 2 casas, mas vamos supor que uma casa eu moro, a outra é o único meio de recurso que eu tenho para viver. Talvez Deus não te peça, sabe? Porque Deus é um Deus de princípio. Deus é um Deus de princípio. Mas existe casos de pessoas que têm muito, mas é muito mesmo. A palavra diz casas e terras, é muitas coisas, onde nem eles mesmo conseguem administrar direito. E vai só acumulando, acumulando, acumulando. E nesses casos, essas pessoas, elas não estão investindo na causa do Senhor, segundo a profecia. Então, no dia do juízo, então no dia que vier a grande crise sobre essa terra, essas casas, essas terras, esse tanto de bem, esse dinheirão no banco, não vai servir de nada. Por quê? Porque não vai poder nem comprar e nem vender, não vai poder ser liberada para o avanço da obra, o avanço da pregação da causa da verdade presente. Foi-me mostrado que é a vontade de Deus que os santos se libertem de todo o embaraço antes que venha o tempo de angústia. Gente, eu sou formada em negócios, sabe? As minhas primeiras graduações foram administração de empresas, foi contabilidade, eu tenho gestão de negócios imobiliários, também tenho pós-graduações na área de gestão. E uma coisa eu garanto para você, é muito embaraço. Para quem tem muito, é muito embaraço sim, sabe? Principalmente quando o coração está naquilo ali. O que você mais vê hoje em dia são empresários morrendo, literalmente, de infarto, AVC, de tanto estresse, de tanto embaraço nas suas vidas, onde se eles escolhessem e administrassem de forma a buscar primeiro o reino. E quando eu falo buscar primeiro o reino, tem um texto na Bíblia que diz assim, não sabeis que o reino de Deus sois vós? Ou seja, procurar primeiro a qualidade de vida, comunhão com Deus, espiritualidade, né? Saúde, família. Se buscassem primeiro o reino e a justiça de Cristo, essas pessoas teriam mais qualidade de vida. Mas pelo fato de estar buscando sempre mamon, pelo fato de estarem sempre correndo feito um louco, esquecendo de dar prioridade ao primeiro para as outras coisas serem acrescentadas, muitos estão morrendo hoje de infarto, AVC, problemas crônicos, muitas doenças, muitos males, como a palavra de Deus diz. Então, aqui diz, foi-me mostrado que é vontade de Deus que o santo se liberte de todo embaraço antes que venha o tempo de angústia e faça um concerto com Deus mediante sacrifício. Se eles puserem sua propriedade no altar do sacrifício e ferventemente inquirirem de Deus quanto ao seu dever, ele lhes ensinará sobre quando dispor dessas coisas. Então estarão livres no tempo de angústia sem nenhum estorvo para sobrecarregá-los. Aqui eu deixei uma parte branca somente destacada, porque aqui dentro desse texto tem uma parte muito importante para aqueles que têm bens. E se chama fervente oração. Você que tem bens precisa orar ferventemente a Deus. Inquirir de Deus quanto ao seu dever. O que você precisa fazer para esta causa. Você precisa buscar na palavra até quando Deus quer que você libere para o avançamento da obra. Esse outro texto, ainda em Primeiros Escritos, diz assim: vi que se alguém se apegar à sua propriedade e não inquirir do Senhor quanto ao seu dever, ele não fará conhecido esse dever, sendo-lhes permitido conservar sua propriedade. E no tempo de angústia, o tempo de crise que está por vir, gente, isto virá sobre eles como uma montanha para esmagá-los. E eles procurarão dispor dela, mas não será possível. Esse texto diz que
para você saber quando deve vender. Porque, meu irmão, você que também tem condição financeira, você também não pode sair por aí gastando todos os bens que você tem. Você precisa inquirir de Deus, você precisa orar a Deus para quem você deve vender, para quem você não deve. Como o nosso ministério é um ministério que nós buscamos a salvação de pessoas, no caso dessa irmã que eu falei lá no começo, que queria vender sua casinha e dar para a obra por meio do nosso ministério, nós tivemos que apresentar ela a mensagem, porque nós não estamos aqui como lobos roubadores, vestidos de ovelhas. Nós precisamos preocupar com a salvação e com o bem-estar do nosso irmão também. Assim, eu também falo para aqueles que têm condições financeiras. Você, antes de sair dando os recursos que Deus te deu para qualquer obra, para qualquer pessoa, você precisa também inquirir de Deus, orar a Deus qual é o seu dever. Para que você também aplique nas coisas certas, para você não aplicar por um sentimentalismo. E às vezes você vai estar novamente aplicando no reino das trevas, onde você poderia estar aplicando no reino de Deus. Então a grande questão é oração. Você precisa orar a Deus qual é o seu dever para Ele falar o teu coração. E ela fala assim que se muitos não fizerem isso, de orar e perguntar para Deus qual é o seu dever, Deus não vai revelar. Porque Deus não vai responder, você não está perguntando. Precisa perguntar para Deus. E se assim não fizerem, principalmente aqueles que têm muitas condições, vai chegar um tempo que eles vão perceber que já não vão poder vender. E vão ver que todos aqueles bens, aquele tanto de coisa vai vir como uma montanha esmagadora para cima deles. E aí Ellen White continua escrevendo: ouvi alguém lamentar assim, a causa estava definhando, o povo de Deus estava perecendo de fome pela verdade, e nenhum esforço fizemos para suprir a falta. Agora nossa propriedade de nada vale, chegou o tempo de angústia, arrependimento, tarde demais. Dinheiros e mais dinheiro no banco, aquela coisa toda, investindo em coisas e mais coisas, para quê? Para no final ser tudo queimado. No final não vão poder nem administrar e nem gerir aquilo que era deles. Se tivéssemos permitido que se fosse acumulado no tesouro do céu. Vi que o sacrifício não aumentava, mas decrescia e era consumido. Vi também que Deus não requeria, prestem atenção nessas partes que eu estou marcando. Vi também que Deus não requeria que todo o seu povo dispusesse de suas propriedades ao mesmo tempo. Meu irmão, Deus, você tem um caso, várias casas, vários carros, empresa, você tem dinheiro investido, ações, não sei. Talvez você tenha bastante bens e direitos aqui nessa terra. Mas Deus também diz que não pede para o povo desfazer tudo de uma única vez. Não é assim. Primeiro ele pede que você ore, que você inquire a Deus qual o seu dever. Porém, Deus também diz que Deus não requer que todo o seu povo dispusesse de todos os bens de uma vez só. Porque aí ficaria como? Ficaria um monte de necessitados também. A gente precisa ter um olhar também mais, tanto espiritual como intelectual, racional da questão. Mas se desejassem ser ensinados, vamos prestar atenção, meu irmão, minha irmã que tem condição financeira. Se você tem o desejo de ser ensinado, o próprio Deus os ensinará em tempo de necessidade. Prestem atenção nessas palavrinhas, quando você deve vender seus bens e por quanto você deve vender. Eu, por exemplo, não tenho muitos bens, eu tenho muitas formações. Mas como eu venho de baixo, tive que montar toda uma base, Deus me ajudou nisso, eu não tenho muitas condições, mas estou aqui pregando o evangelho. Mas eu sei que tem pessoas que têm muitas condições. E por isso Deus fala para essas pessoas inquirirem a Ele quando vender e por quanto vender. Tem muita gente que fala assim, vende tudo, mesmo que seja mais barato, mesmo que você saia perdendo. Uma fala que até no momento eu nunca vi ela na profecia. Eu nunca vi esse conselho profético.
Como dizemos aqui em casa, muitos conselhos que surgem por aí não são de Deus, são conselhos de homens, né? Virou mandamento de homem. Mas eu tenho na profecia esse texto que diz que você deve inquirir a Deus por quando vender e quanto vender. Porque você é o mordomo do Senhor. E na mordomia do Senhor, os seus mordomos trabalham no campo da multiplicação. Eles trabalham no campo da adição e Deus multiplica. Nunca se vê grandes perdas com Deus, sabe? Então precisamos tomar cuidado com os conselhos que escutamos por aí. De alguns se tem pedido no passado que dispusessem de suas propriedades para sustentar a causa do advento, enquanto a outros tem sido permitido conservá-las até o tempo da necessidade. Então, quando a causa delas necessite, seu dever é vender. Eu estou deixando os textos para que vocês possam ler depois por si mesmos. E o texto, né, nos explica a respeito de cada um desses contextos, os princípios que regem esses textos. Precisamos ser homens e mulheres de princípios, vocês sabem disso, né? Só que infelizmente muitos estão na base da letra e não entendem que o princípio está ali para poder fundamentar essa letra, e nós somos regidos por esses princípios do reino. E Deus nos convida, Deus convida o seu povo, tanto os que têm condições quanto os que não têm condições, a oração. Deus convida seu povo à entrega, Deus convida seu povo à prudência para não fazer planos de si mesmos, mas de Deus. E aqui, meus irmãos, eu quero apresentar para vocês o nosso ministério. Nosso ministério, ele busca andar na mensagem, no exemplo e na doutrina, né? Nós buscamos viver conforme Deus pede, levar as mensagens que Ele pede. Nós buscamos ser os mensageiros de Deus que têm uma mensagem para esses dias. No entanto, nós precisamos ser verdadeiros, né? E os recursos, eles são sim limitados. Depois que assumimos o ministério, percebemos o quanto os recursos para levar esse evangelho do reino avante são limitados, principalmente no que se trata de levar a verdade presente. Mas aqui nesse ministério também já vimos corações generosos, pessoas que Deus não exige delas tamanho sacrifício. E essas pessoas se dispõem a dar, mas nós, como povo de Deus, buscamos orientar essas pessoas a fazer conforme Deus pede. Pois Deus, ele não exige sacrifícios extremos de quem já vive em necessidade, porque as pessoas já vivem necessidade, né? Só que a palavra de Deus também nos ensina que quem tem pouco pode ajudar no pouco, mas quem tem muito, Deus também tem mais responsabilidades para essas pessoas. E dentre as mensagens para os últimos dias, para poder preparar um povo para estar de pé diante do dia do Senhor, para poder tirar o povo dessa condição de que está perecendo por falta da verdade, existe a obra médico-missionário, que é uma obra que dá tanto da pregação do evangelho quanto da obra da saúde. Andam juntas de mãos dadas, e é o que o nosso ministério busca fazer. E eu gostaria de falar para vocês que a palavra de Deus diz que existem outros meios de ajudar a causa do Senhor. E na obra médico-missionária, por exemplo, no ministério, eu quero apresentar para vocês este livro. Chama Madison, A Linda Fazenda de Deus. Foi a primeira obra de pessoas que não estavam intimamente ligadas a nenhuma instituição, mas eram homens e mulheres que queriam fazer a vontade de Deus conforme ela era. Conta a história do Edward e do Maguen, né? Mega Maguen. Dois homens de Deus, gente. Dois homens de Deus que queriam levar a obra de educação, a obra médico-missionária como ela era em Cristo. Só que eles estavam sendo impedidos de levar essa obra conforme ela era, pela instituição a qual eles se encontravam. E naquele período, esses dois homens, eles começaram a buscar, montar e levar esse evangelho conforme ele era. E eles escreveram para Ellen White a respeito desse desejo no coração deles. E Ellen White, ela resolve apoiar essa obra. E ela apoia essa obra não de forma institucional, mas de forma pessoal.
ela fala e ela começa a escrever como defesa deles. Por quê? Porque quando eles levantaram essa obra de... se vocês puderem ler esse livro, leiam Madison, a Linda Fazenda de Deus, é um testemunho lindo de homens que queriam fazer a vontade de Deus como ela era, mas estavam sendo impedidos de falar da reforma de saúde, estavam sendo impedidos de falar da verdadeira educação, sendo impedidos de falar sobre jogos, né? Vocês vão ler a história deles, como é que é linda. E esses homens, eles resolveram pregar o evangelho, né? De uma forma que não ficasse dependente de nenhuma organização. E Ellen White, e eles começaram a sofrer muita perseguição por causa disso. E Ellen White escreve uma carta e ela fala assim, ó, a respeito do Edward e do Maguen. Fala assim, eles têm o direito a uma porção dos meios dados à causa. Deve-se-lhes ser dada uma cota proporcional dos meios que entram para o apoio da causa. Ellen White começou a dizer que eles tinham, sim, direitos de apoio à causa que eles estavam fazendo, mesmo independentes de qualquer instituição. Eles tinham esse direito. Por quê? Porque eles eram homens que estavam buscando levar a verdade como ela era. E Ellen White ainda escreve novamente e fala assim, isto me tem sido apresentado, nosso povo deveria ter suprido essa escola, que é a escola de Madison, com recursos e assim tê-la colocado em posição favorável. Por quê? Porque a falta de recursos te deixa em situação desfavorável, sim. E eu quero ler mais alguns textos dela. Alguns têm entretido a ideia de que por causa de Madison, Madison, esse livro é A Linda Fazenda de Deus. Nessa fazenda aqui, eles treinavam obreiros. Nessa fazenda aqui, eles ensinavam as pessoas a levar a verdade como ela era. Tinha a obra médico-missionário, a verdadeira educação. Era uma fazenda no campo, era uma escola de treinamento no campo. Então, estava tudo de acordo com a vontade do Senhor. Levava as mensagens para este tempo, que é a verdade presente. Só que não estava ligada à instituição daquele período pelo fato que a instituição não queria viver aquilo que eles estavam buscando viver. E Ellen White escreve falando seu apoio a essa obra. E ela fala assim, que muitos dentro do povo tinham entretido a ideia de que por causa de Madison não pertencer a uma associação organizada, não deveria ser permitido aos responsáveis pela escola perder nosso povo os meios tão necessários para levar avante a sua obra. Então tinha muita gente que, vendo eles naquela obra tão bonita, só pelo fato deles não estarem ligados à associação organizada, eles, na sua mentalidade, acreditavam que eles não tinham direito de pedir apoio de recursos ao povo. Só que Ellen White escreve assim, essa ideia precisa ser corrigida. E ela aqui, por meio dessa carta, estava corrigindo. Essa ideia precisa ser corrigida. Na distribuição do dinheiro que vem da tesouraria do Senhor, vocês têm o direito a uma porção, assim como os que estão ligados aos nossos necessários empreendimentos que são executados em harmonia com a instrução do Senhor. Qual é o princípio que rege uma pessoa poder receber da tesouraria do Senhor? Receber dos meios do Senhor? É trabalhar, executar em harmonia com a instrução do Senhor. Se está em harmonia com a instrução do Senhor, Deus apoia essa obra. E ele diz que não é retirada a causa do tesouro, porque o tesouro é a palavra, É essa palavra que precisa ser levada. Cristo é o tesouro. E o dinheiro, ele é apenas recurso para investimento. E tem muitos que acreditam que apenas, diz ela aqui, dando conselho, que muitos acreditavam que por não pertencer a uma associação organizada, esses homens que queriam levar a verdade como ela era, não tinham direito de solicitar ao povo recursos. Só que ela disse que isso precisava ser corrigido, porque sim, eles tinham direito. Por quê? Porque o grande princípio que rege isso aqui é você financiar a causa da verdade. Se você manda o seu recurso para um lugar onde as verdades de libertação para esse tempo não são conforme Deus pede, você não está sustentando a causa do Senhor. Você está sustentando outras causas, mas não a do Senhor. Porque o grande princípio é
trabalhar e executar em harmonia com toda a instrução dada por Deus. Para fechar com vocês, eu gostaria de ler a respeito desse assunto, né? Quando a primeira vez que eu tive acesso a esses assuntos, além desses 2 livros, foi nesse livro aqui, ó, Filhas de Deus. Nesse livro vem mostrando algumas causas onde muitos poderiam receber dos recursos do Senhor, dízimos e ofertas, inclusive mulheres, né? Que é nesse livro Filhas de Deus, foi um livro de muita libertação para mim, porque nesse livro vem mostrando, né? Certa vez estava conversando com alguém e aqui eu quero mostrar a diferença entre viver pelo princípio e viver somente pela letra. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa e aí eu mostrei para essa pessoa que mulheres tinham direito de receber se elas trabalham no exemplo e na doutrina, se elas tiram tempo delas e vivem em prol da pregação do evangelho. E aí essa pessoa virou para mim e falou assim: mas aqui está falando de esposa de pastores. Aí eu falei assim: tá bom, isso só me prova a falta de conhecimento do caráter de Deus. Porque nós vamos entender a seguinte coisa, meu irmão e minha irmã. Quero conversar com você. Você que está me assistindo, quero te pedir que você dispa de todo orgulho, se dispa de todo preconceito e escute o que eu estou falando no Senhor. Você não precisa concordar com o que eu estou falando, mas me escute. Eu quero te contar a história de mulheres aqui, que, segundo a profecia, elas eram tão dignas quanto os pastores daquele período de receber, né, pela pregação do evangelho. E aí, lá nesse período, eu conversando com alguém a respeito disso, né, e essa pessoa falou assim: olha, mas isso aqui é por causa que eram esposas de pastores. Tá, mas vamos lá, vamos fazer uma análise do caráter de Deus? Eu quero dizer para você, minha irmã, que trabalha na sua casa, que tem a sua cozinha para cuidar, que tem sua casa para limpar, que tem seu marido para cuidar. Você é uma mulher de Deus. Só que você sai para pregar e para dar estudo bíblico. E a sua dupla missionária é a esposa de um pastor. Segundo aqui. Você sai, vocês duas, para poder pregar o evangelho. As duas. E aí Deus olha e fala assim: você pode receber, porque você é esposa de pastor, e você não. Só que as duas têm as mesmas obrigações, as duas têm as mesmas dificuldades, e as duas fazem o mesmo trabalho. Só que uma vai receber, simplesmente porque ela tem o título de esposa, de ministro. E você não. Então ela pode receber. O ministro recebe, ela recebe, mas você não. Por quê? Porque você não é esposa, então você não é digna. Só que a profecia não nos diz isso. A profecia diz que digno é o trabalhador do seu salário, independente se seja esposa ou não. Qual é o princípio que entra? O trabalho. Se essa pessoa está trabalhando no trabalho, na doutrina, no exemplo, essa pessoa, levando a mensagem correta como ela é tão digna quanto essas outras mulheres. Por quê? Porque o que rege é o princípio, porque nosso Deus não é injusto. Porque eu tenho certeza que você olharia e diria: Deus é injusto. Deus é injusto porque esse aqui pode, esse aqui não pode. E as duas fazem o mesmo trabalho. E não é isso que a palavra diz. Deus diz que muitas mulheres também, assim como homens no tempo do fim, seriam chamados de seus negócios para pregar a verdade presente, a verdade que o mundo está perecendo. Muitos estão perecendo por falta dessa verdade. E eu espero, né, que vocês entendam isso, porque lá em Gálatas 6:6 diz assim: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que os instrui. Eu vejo muitas pessoas questionando isso. Só que a palavra de Deus é clara. É onde você alimenta. Sabe, tem muita gente que está vivendo com a vida espiritual morta. Porque o alimento que come não é alimento sólido, não é alimento, não é pão do céu. Não sustenta o espírito, não sustenta o corpo, a alma. Mas por isso que Paulo, inspirado por Deus, fala ali, ó: e o que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instruiu. Paulo está querendo dizer o que com essa fala? Que onde você aprende, você deve também
repartir, porque aí nós vamos para 1 Coríntios 9, 13 e 14. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem o que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim também ordenou o Senhor que os que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. E aqui Deus, ele tem uma prerrogativa apenas para poder viver do evangelho. Precisa anunciar o evangelho. Mas qual é esse evangelho? O evangelho eterno. Qual é a mensagem? É a mensagem que eu falei lá para vocês, que não, o anjo falou, nem todos são ministros, nem todos são mensageiros, porque os mensageiros verdadeiros têm uma mensagem verdadeira. E por isso que eu espero ter tirado a dúvida de muitos a respeito de quando vender e quando não vender, que você ore a Deus. Se você é uma pessoa que não tem muitos recursos, busque instrução do Senhor. Talvez o Senhor não peça de você neste momento desfazer do seu único bem. Assim como aquele que tem muitas condições e estão ainda pensando nas coisas dessa terra, leiam esses textos que eu coloquei aqui. O Senhor pede de você mais abnegação, no caso de quem tem. E o Senhor, ele nos diz que nós precisamos levar o evangelho do reino eterno. O Senhor nos mostrou aqui por meio desse estudo quais são os planos que Satanás e seus anjos sentou e elaborou. E mostrei aqui para vocês também a respeito do que vai acontecer no tempo de crise. Muitas propriedades serão tidas como nada. Pessoas não terão mais poder sobre os seus bens. Quando resolverem investir na causa de Deus, já não haverá mais tempo. E Deus pede para que tomamos cuidado com isso. E o maior conselho do Senhor para nós nesses dias é que oremos a Ele. Quando e quanto devemos estar dispostos a dar a Ele. Ele só vai revelar isso àquele que inquirir saber dele. Aquele que não perguntar, ele não vai revelar. Foi o que nós entendemos. E, para finalizar, mostrei para vocês que aquele que trabalha no exemplo e na doutrina, esses também são merecedores dos recursos do Senhor. E eu quero dizer para você que esse ministério, ele trabalha na palavra e na doutrina. Os recursos, sim, são escassos, mas precisamos trabalhar. E Deus pede para aqueles que podem e têm condições, façam o devido planejamento. E se mesmo aqueles que não têm condições, Deus diz que pode direcionar, sim, os recursos que são deles para algumas obras, como a obra médico-missionário, né, que é uma das áreas do nosso ministério. E nós queremos alcançar mais pessoas, sabe, pessoal? Muitas vezes eu deixo de atender mais pessoas por falta de tempo. Onde eu passo um vídeo desse aqui, eu demoro mais de uma hora gravando. Para montar um esboço leva tempo, quem é pregador sabe disso. Qualquer pregação, uma pregação motivacional é muito fácil, mas uma pregação inspirada na palavra, para não levar heresia, ela precisa de muito exame, sabe? Por isso que Deus fala, examinais as escrituras. Não é um estudo supérfluo, superficial. Então leva tempo, sim. E ainda tem a edição, que eu gasto muito tempo. E nosso ministério ele precisa, sim, de obreiros. E nós queremos treinar mais pessoas para levar mais. Nós queríamos também um espaço físico para receber pessoas, para treinar mais obreiros. Por exemplo, na parte da saúde, eu encontro muitas pessoas me buscando para poder fazer alguns tratamentos. Só que, neste momento, eu não posso atender um a um, porque vai ter muito desgaste. Então, eu senti o chamado da parte do Senhor, assim como eu lá fora, quando eu trabalhava para o mundo secular, eu treinava pessoas para os negócios. Deus tem me chamado para treinar obreiros para o ministério, porque aí nós trazemos mais trabalhadores para essa seara, trabalhadores dignos que vivam na doutrina e no exemplo. Pessoas que possam levar esse ministério avante, que possam levar a palavra avante. E aí, então, neste momento, nós estamos buscando treinar obreiros. Estou criando estudos, estou criando cursos para poder treinar pessoas, mas por falta de recursos não estamos avançando na velocidade que gostaríamos. E por isso eu falo para vocês, se Deus tocar no coração de vocês, saiba que estamos aqui dispostos sim
a receber e a administrar bem conforme Deus nos pede. E quero dizer para você, muito cuidado com os conselhos nesses últimos dias. Recorra a uma palavra. Não alimente a ociosidade dos outros, a indolência nos outros. Aquele que tem pouco, não se coloque numa situação mais difícil. Aquele que tem muito, ore a Deus e destine para aquele ministério que Ele colocar no teu coração, mas busque saber na palavra quando você deve fazer isso e como você deve fazer isso, porque chegará um tempo que tudo que nós temos não será controlado por nós. E muitos que tinham muitas bênçãos vão perguntar ao Senhor: Senhor, eu poderia ter vendido antes, mas não temos mais tempo. Poderíamos ter investido no tesouro do céu, mas não está mais tempo. Agora nós não podemos mandar mais nem no nosso próprio dinheiro. Porque vai chegar esse tempo. Vocês sabem que é profético e está se aproximando. Cada dia mais estamos perto disso acontecer. Aqueles irmãos mais idosos que já passou sua vida toda trabalhando e não sabe como é que vai fazer. Eu tenho um conselho para vocês, meus irmãos. Leiam o livro Conselhos aos Idosos. O livro Conselhos aos Idosos tem exemplos maravilhosos, conselhos maravilhosos para vocês também. Para que vocês possam honrar a Deus também no restante de tempo de vida. E quando o Senhor vier na nuvem dos céus, vocês estejam ressuscitados naquela ressurreição dos santos. Que o Senhor há de ressuscitar os seus. Não esqueçam disso, não percam essa esperança, mas saibam que neste momento o Senhor pede de você a mordomia do reino. Fiquem com Deus, beijo, tchau, tchau. Sai da cidade, do seu frenesi, busca um lugar onde a paz sem fim. Não é perda, é bênção que te alcança, nas colinas onde a alma descansa. Sozinho com Deus, sua vontade aprender, na sua imagem vais renascer. Contempla a obra, a mão do Criador, cada detalhe um traço de amor. Imperceptível a mudança vem, transformado para o sumo bem. Cristo está à porta, não podes esperar. Vem para o campo, teu novo lar.